Somos cristãos e somos chamados para viver uma vida verdadeira de intimidade e comunhão com Deus. Ao longo da história, muitos recebem esse chamado, mas muitos rejeitam, para simplesmente fazer as próprias vontades e adorar outros deuses. A consequência não poderia ser outra. Tragédias marcam épocas para ensinar aqueles que não fazem a vontade de Deus. Tais tragédias continuam a marcar os tempos atuais. Cabe aos cristãos voltar os seus olhos para Deus para entender quais ensinamentos devem ser adotados e aplicados nas suas vidas. Somos chamados para sermos santos e nos afastar do pecado é a melhor decisão que podemos tomar. Caso contrário, sofreremos as consequências no dia do Senhor. Quando este dia do Senhor vier, não estaremos prontos para viver uma vida verdadeira de intimidade e comunhão com Deus. Tais tragédias continuam a marcar os tempos atuais. Cabe aos cristãos voltar os seus olhos para Deus, para ver os ensinamentos que devem ser adotados e aplicados em suas vidas. Nós fomos chamados para sermos santos, e nos afastar do pecado é a melhor decisão que temos que tomar. Caso contrário, sofreremos as consequências desses pecados. E quando chegar o dia do Senhor, nós não estaremos prontos para viver eternamente com Cristo. Neste vídeo aprenderemos sobre o dia do Senhor. E para isso aprenderemos um texto que está disposto na Palavra de Deus, lá no livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32. E também conheceremos um texto em paralelo do Novo Testamento que complementa essa mensagem de Joel, que está lá em Atos. Essa mensagem profética foi entregue aos judeus do século 9 a.C., serviu para os cristãos do Novo Testamento e serve para nós entendermos a história como um todo. Então eu convido você a abrir a sua palavra de Deus lá no livro de Joel, a partir do capítulo 2. Esse vídeo vai ser mais fácil, né? Não teremos 6 capítulos para estudarmos. São apenas 5 versículos, mas complementaremos com outros mais. Mensagem um pouco mais tranquila, um ensinamento um pouco mais fácil. Mas não quer dizer que não seja tão impactante quanto. E veremos por quê. Abriram já a palavra de Deus? Então vejam lá comigo, lá, a partir do versículo 28. Está escrito assim: Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois alguns no Monte Sião, em Jerusalém, escaparão, como o Senhor prometeu. Estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Nós temos 3 pontos para discutir sobre esse texto. O primeiro é sobre o dia do Senhor. Joel declara que o dia do Senhor é um dia de julgamento contra o próprio povo de Deus. Será um dia terrível, de escuridão e densas trevas, dias de densas nuvens e sombras profundas. Na segunda parte do livro, Joel fala do dia do Senhor como um dia de julgamento dos inimigos do povo de Deus, enquanto o povo de Deus será protegido e abençoado. Nesse dia, as nações responsabilizadas pelos seus crimes contra o povo da aliança do Senhor serão julgadas. O povo da herança de Deus será protegido e abençoado, espiritual e fisicamente. Todo o povo de Deus é chamado ao arrependimento. Todo o povo de Deus, sem distinção. Idosos, jovens, homens, mulheres, líderes, seguidores. E, para a mensagem da época, alguns estavam isentos de algumas obrigações espirituais, mas nesse texto ninguém ficou isento. Todos foram colocados, inclusive mães que amamentavam e recém-casados, de acordo com citações aí na tela. Depois procure lá e entenda por quê. Joel conclama os cristãos daquela época para um verdadeiro arrependimento. O Senhor convoca
o seu povo a demonstrar a sinceridade do seu arrependimento, voltando-se para ele de todo o coração. Vejam lá, no capítulo 2, a partir do versículo 12, está aí na tela, pode acompanhar comigo também. Por isso o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração. Venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza. Rasguem o coração. Voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Essa é uma mensagem para aquela época que serve para os dias de hoje. Naquela época haviam cristãos que eram apenas de aparência. Cumpriam os ritos e entendiam que faziam a vontade de Deus, mas na verdade faziam tudo errado. Há muitos cristãos nos dias de hoje que fazem a mesma coisa. Cumprem apenas regras, são legalistas e pensam que estão fazendo a vontade de Deus. Leem a Bíblia de vez em quando, oram de vez em quando, cuidam do próximo de vez em quando. Esses cristãos de aparência terão consequências lá na frente. Esse é um convite para você nesta manhã, neste vídeo, para fazer a vontade de Deus. Nós não podemos ser cristãos de aparência, devemos ser cristãos em espírito e em verdade, que não rasgam simplesmente vestes no arrependimento, mas rasgam o coração. Os gafanhotos descritos em Joel podem ser interpretados de forma literal ou figurada. A maioria dos teólogos os interpreta como inimigos futuros, mas alguns intérpretes da Palavra de Deus interpretam os citados no capítulo 1 de maneira literal. No capítulo 1, Joel descreve de uma forma literal e bem precisa uma crise contemporânea provocada por uma devastação de gafanhotos. E no capítulo 2 é descrito um temível exército do Senhor, semelhante ao enxame de gafanhotos, descrito de uma forma literal e figurada. Na época, os cristãos eles dependiam da agricultura. Eles dependiam para sobreviver e também para cultuar a Deus, entregando as suas ofertas. E naquela época, entende-se que Joel viu essa devastação de gafanhotos, de vários tipos e em vários momentos. Por isso, gafanhotos diferentes, que devastou a renda imediata deles, a forma de sobrevivência deles. Então, foi a motivação que Joel teve para entender o quão terrível seria o dia do Senhor, semelhante a uma desgraça que eles sofreram. E que nos motiva também a entender que quando sofremos nos dias de hoje, nós podemos entender o quão terrível será este dia do Senhor. Se sofremos doenças, reveses, problemas financeiros, profissionais, sejam quais forem os problemas, eles não se assemelham ao dia do Senhor. Será terrível e bem pior. Por isso o ensinamento para entendermos como será esse dia e fazermos a vontade do Senhor para fugirmos das consequências dos últimos tempos. O segundo ponto que nós aprenderemos da lição de hoje, ele encontra-se no paralelo entre a profecia de Joel e o dia de Pentecostes. O derramamento do Espírito Santo, lá presente no dia de Pentecostes, produziu nos discípulos um efeito que fez o povo estranhar. Alguns ficaram perplexos, outros zombaram. Pedro, então, toma a palavra, apresenta Jesus, citando Joel. Veja lá comigo, a partir do capítulo 2 de Atos, versículo 14. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo. Essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os idosos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito, até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas de em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue e fogo, e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá, e a lua se tornará vermelha como sangue,
antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro cita Joel, que profetizou naquele momento, e explica que a profecia foi cumprida. A era dos últimos dias havia chegado. Vamos ver então alguns paralelos entre os dois textos, o de Joel e o de Atos, para entender qual é a relação entre os dois. O termo carne, citado em Joel 2:28, engloba a todos. Enquanto isso, da mesma forma, em Atos, não houve distinção alguma entre homens e mulheres, pois ambos sofreram perseguições, ambos se uniram à igreja e ambos ensinaram. A citação que consta em Joel, falando que seus filhos e suas filhas profetizarão, ou vossos filhos e vossas filhas, conforme na versão revista e atualizada, estava orientando sobre a predição do futuro, conforme o Antigo Testamento. Muitos textos no Antigo Testamento previam o futuro, mas no dia de Pentecostes a previsão do futuro não estava tão evidente assim, podendo ter ligação com pregação ou com engajamento no louvor a Deus. São formas de instrução e exortação usadas pelos profetas na época da igreja primitiva ao povo de Deus. Na citação de Joel, quando os velhos terão sonhos e os jovens terão visões, é mais uma das citações da palavra de Deus, no qual ele se revela em profecias, visões e sonhos. Ao longo de toda a palavra de Deus é assim. Com o derramamento do Espírito Santo, todos os crentes, todos, sem distinção, recebem a sabedoria e a habilidade de conhecer a Deus. Na citação de Joel, capítulo 2, versículo 29, quando Deus fala que naqueles dias Ele derramará o seu Espírito até mesmo sobre servos e servas. Quando Ele cita servos, Deus concede o seu Espírito a todas as classes sociais. Servos, em sua maioria gentios, na época, homens ou mulheres, receberam do Espírito Santo e conheceram o Senhor. Na palavra há várias orientações aos servos, pois os que eram de Deus receberam boas orientações, para que ele e seus ensinamentos fossem glorificados. Vamos acompanhar uma dessas citações, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 1 e 2. Os escravos devem ter todo o respeito por seus senhores, para não envergonharem o nome de Deus e seus ensinamentos. O fato de o Senhor ser irmão na fé não é desculpa para deixarem de respeitá-lo. Pelo contrário, devem trabalhar ainda mais arduamente, pois seus esforços beneficiam outros irmãos amados. Pedro também cita Joel ao falar sobre o cumprimento parcial da promessa na morte de Cristo, quando ele fala: mostrarei maravilhas em cima do céu e embaixo da terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Naquele dia, as trevas tomaram conta da terra durante 3 horas. O sol praticamente desapareceu, e os sinais da natureza faziam parte do testemunho da morte de Cristo. O dia que Cristo sofreu no Calvário foi um cumprimento parcial da profecia de Joel. Estaremos aguardando da melhor maneira possível. Então, por isso, devemos aplicar o que aprendemos na lição de hoje. Aqui o paralelo do dia do Senhor e com o dia do Pentecostes é reforçado quando Pedro cita: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele. Esses sinais foram apresentados durante o ministério de Jesus. Foram iniciados com sua morte, ressurreição e ascensão, e apareceram novamente em Samaria, Cesareia e Éfeso também. O profeta anunciou que os sinais e prodígios acontecerão antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o que então devemos aguardar. Pedro, em sua segunda carta, cita: contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo o que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus
e já antecipando sua vinda. Nesse dia, ele incendiará os céus, e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Nesse ponto nós temos que parar para refletir. Como anda a nossa vida de santidade? Temos sido santos como Deus quer que sejamos? Como anda a nossa vida de devoção a Deus? Quanto tempo nós temos dedicado à sua palavra, aos devocionais, às mensagens bíblicas, aos vídeos do YouTube de pregadores que nos ensinam de uma forma fiel e correta as Escrituras? Quantas contas no Instagram nós temos seguidos de pessoas verdadeiramente tementes a Deus? Quantas pessoas nós temos procurado para curtir, sendo que elas fazem coisas deploráveis? Devemos mudar nosso comportamento para que vivamos com grande expectativa esses novos céus e nova terra que estão por vir um dia. Devemos viver de uma forma que estejamos prontos para o dia do Senhor. Seguindo a linguagem de Joel, Pedro designa a volta de Cristo como o dia do Senhor, o dia do juízo. Para o incrédulo, esse dia será o castigo eterno. Mas para o cristão fiel e verdadeiro a Deus, esse dia significa salvação na presença do Senhor. Pedro cita Joel para falar do Evangelho de Cristo. Paulo cita este mesmo texto em sua argumentação sobre a salvação, lá no capítulo 10 de Romanos, texto maravilhoso que vale a pena ser lido. Pedro confronta o ouvinte com o Evangelho para invocar o nome do Senhor. Quando o crente clama pelo nome do Senhor, ele invoca Cristo. Joel e Pedro anunciaram este Cristo. E por fim, nós vemos que Cristo foi revelado em Joel. As citações de Joel são utilizadas no Novo Testamento para descrever os últimos dias. Pedro e Paulo citaram Joel de forma paralela para anunciar a salvação. Essa salvação é para todos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Graças a Deus por isso. Deus chama o seu povo para o arrependimento verdadeiro, porque Ele é misericordioso, em sua benignidade perdoa e restaura os que chamou, reservando o julgamento para os inimigos do seu povo. A palavra de Joel pode ser uma palavra de conforto e esperança para aqueles que são fiéis a Deus, mas para aqueles que não são, pode ser uma palavra de advertência. Então é preciso se arrepender e viver em santidade. O dia do Senhor é o dia da volta de Cristo, o dia em que Ele julgará o mundo, rejeitará seus inimigos e abençoará com uma herança eterna nos novos céus e nova terra todos aqueles que invocaram e invocarão o seu nome. Então devemos continuar a invocar a Cristo de todo o nosso coração. Não devemos perder tempo. Devemos fazer a vontade de Deus, viver uma vida de santidade, ler a palavra de Deus sempre que pudermos, seguir todos aqueles que nos incentivam a isso, curtir todas aquelas postagens relativas à palavra do Senhor e à verdadeira mensagem. E assim não perderemos tempo. Nós não podemos procrastinar, nós não podemos prevaricar, deixando de fazer o que temos que fazer. Nós temos que ser fiéis a Deus. Deus, em sua rica misericórdia, nos chama, mais uma vez, a seguirmos a sua vontade e o plano de vida que Ele quer que sigamos. E assim termina mais uma aula da Escola Dominical. Muito obrigado pela sua visualização, pelo seu tempo dedicado aqui e que nós possamos nos incentivar a viver essa vida de santidade, a nos arrependermos em espírito e em verdade, para assim cumprirmos completamente a vontade de Deus nas nossas vidas e honrarmos a Cristo por esta redenção proposta a nós. Que Deus te abençoe, Deus te proteja e que Deus conceda a você a prática desse ensinamento. Meu irmão, muito obrigado. Esteja conosco no próximo vídeo.
se assim Deus permitir, estaremos lá. Deus te abençoe. Um grande abraço.